Se algum dia algum médico te falou que você precisa fazer alongamento ósseo e que vai precisar usar o fixador externo, eu tenho certeza que a primeira pergunta que você se fez é quanto tempo vai durar isso? E para você entender quanto tempo leva esse tratamento, você precisa entender todas as etapas do processo. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar isso para você não precisar ficar se perguntando sem ter uma resposta. O tempo de permanência do fixador externo durante o alongamento ósseo pode variar bastante entre todos os pacientes, mas principalmente de acordo com alguns fatores. Quanto que vai ser alongado, idade do paciente, doenças associadas, o motivo pelo qual ele está precisando fazer o alongamento, qual o osso que vai ser alongado, distúrbios alimentares, hábitos que o paciente tem, realização de fisioterapia junto com todo o processo. Tudo isso é muito importante, mas o principal deles é o quanto que a gente vai precisar alongar. Toda essa magnitude de alongamento é o que mais vai definir o tempo de permanência do fixador externo. Para te explicar quanto tempo dura o alongamento ósseo e quanto tempo o fixador externo vai ficar presente ali com você, você precisa entender cada etapa do processo. E eu vou te explicar agora como que funciona isso. No primeiro momento, a primeira etapa do processo é a cirurgia, propriamente dito. É o momento que você vai no centro cirúrgico. E nessa etapa você não faz nada de alongamento, é só o procedimento. Depois disso, a gente tem o momento onde a gente começa a fazer o alongamento, propriamente dito. É quando a gente começa a fazer o osso crescer. Isso vai acontecendo até o momento, que é o ponto 3 do tratamento, até o momento que a gente termina de alongar, que a gente chegou àquele tamanho que a gente precisa. Nesse momento aqui, dependendo da técnica que a gente fez na cirurgia, a gente já pode tirar o fixador externo. Não quer dizer que o tratamento terminou, porque depois desse momento a gente precisa esperar que o osso fique maduro o suficiente, que o osso fique forte o suficiente, consolidado, para que a gente dê alta para o paciente e finalize completamente o tratamento. Na primeira etapa do processo, quando a gente faz a cirurgia, é o momento que a gente coloca no paciente o fixador externo, em algumas ocasiões uma haste intramedular lá por dentro. Nesse momento, a gente coloca o aparelho e faz uma osteotomia, que é o nome do procedimento, é o nome dado àquela fratura cirúrgica, aquele corte no osso que a gente faz. É naquele ponto ali que o osso vai, propriamente dito, se alongar. É ali que o osso vai crescer. Só que na cirurgia o paciente não ganha nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Nada acontece ali em relação ao comprimento. É somente o procedimento para instalação do aparelho que futuramente vai promover o alongamento. Depois da cirurgia, o paciente passa 10 dias se recuperando, ainda sem fazer nenhum alongamento. No 10º dia, normalmente, ele vem à primeira consulta pós-operatória. Nessa consulta, eu ensino como ele vai fazer todos os curativos da cirurgia e ensino também como que ele vai fazer a manipulação do aparelho, do fixador externo, de forma que o aparelho vai permitir agora sim o alongamento. Então, recapitulando, no dia 0 ele fez a cirurgia e passou 10 dias repousando, passou 10 dias se recuperando daquele procedimento. No 10º dia, ele vai começar a fazer o alongamento ósseo propriamente dito. É no 10º dia que ele vai começar a fazer aquele osso crescer. E esse osso vai se alongando através da manipulação que a gente faz no fixador externo, e eu ensino isso para o paciente, é fácil dele aprender. O paciente vai fazendo esse alongamento no ritmo de 1 milímetro por dia, ou seja, o osso cresce num ritmo de 1 milímetro por dia. Esse crescimento vai acontecendo e vai demorar tão mais quanto maior for a necessidade de alongamento. Por exemplo, se eu preciso alongar 5 centímetros, nesse ritmo de 1 milímetro por dia, essa fase de alongamento vai durar 50 dias, correto? Ao final dessa fase de alongamento, ou seja, quando eu chego no comprimento que eu preciso, a gente interrompe a manipulação no fixador externo, a gente interrompe aquela fase de alongamento e, como eu havia falado antes, se junto do fixador externo a gente tem uma haste intramedular por dentro daquele osso, a gente já pode, nesse ponto, remover o fixador externo, porque lá dentro tem a haste segurando o osso na posição que a gente precisa. A remoção do fixador externo nessa etapa não significa que acabou o tratamento, não significa que o paciente está de alta. Significa que a fase mais difícil, que é a fase de utilização do aparelho, realmente chegou ao fim.
Só que a gente alongou os 5 centímetros citados aqui no nosso exemplo, só que o osso que está formando novo ali, que é um osso que a gente chama de regenerado ósseo, esse osso ainda não é um osso forte o suficiente para se sustentar, não é um osso maduro o suficiente para se sustentar. O que está sustentando ele é aquela haste que está lá dentro. Ou seja, a gente vai precisar de uma terceira fase, que é essa fase de consolidação, de maturação do osso, que a gente vai acompanhando periodicamente através de raio-x e de avaliação clínica, como está evoluindo essa consolidação óssea, como que esse osso está ficando maduro o suficiente para sustentar a carga do corpo por si só e não mais depender daquela haste que está lá dentro. Essa etapa geralmente é a etapa mais longa do processo. A gente vai daqui para frente, daqui logo na frente, fazer um exemplo dessa conta para vocês entenderem como que fica essa matemática. Então, recapitulando, no início a gente tem a cirurgia, espera 10 dias e começa a fazer o alongamento. Depois que a gente começou a fazer o alongamento, a gente mantém esse alongamento numa frequência, num ritmo de 1 milímetro por dia. Tira o fixador nesse ponto. Depois que a gente tira o fixador, a gente precisa esperar esse osso ficar maduro o suficiente. E aí sim, quando o osso está completamente consolidado, a gente termina o tratamento e o paciente tem alta. Para exemplificar, para traduzir isso em números, em dias, que é o que você quer saber, quanto tempo vai durar, a gente vai levar em consideração aqui um paciente que precisa fazer um alongamento de 5 centímetros. Quanto tempo vai durar o tratamento desse paciente? Quanto tempo esse paciente vai precisar ficar com o fixador externo? Então vamos àqueles períodos, né? Todas aquelas fases que a gente precisa entender. No dia 0, esse paciente faz a cirurgia e ele aguarda 10 dias até começar o alongamento. Depois que ele começou o alongamento, ele vai alongando no ritmo de 1 milímetro por dia. Se ele precisa alongar 5 centímetros, ou seja, são 50 milímetros, a gente vai demorar 50 dias alongando, correto? Passamos 10 dias da primeira fase de espera, mais 50 dias de alongamento. Nesse momento aqui, se a gente está fazendo um alongamento com fixador externo e haste, a gente já pode remover o fixador externo. Ou seja, para alongar 5 centímetros, o paciente gastou 10 dias mais 50 dias com o fixador externo, um total de 60 dias de uso do fixador externo. Mas o tratamento ainda não chegou ao fim. Agora a gente precisa esperar que o osso fique maduro o suficiente, aquele período de consolidação. Esse período de consolidação geralmente é o mais longo do processo. Não é o período mais difícil, mas é o que demora mais para acabar. Esse período aqui normalmente dura, em média, 30 vezes a quantidade de centímetros que a gente alongou. 30 vezes a quantidade de centímetro? Exatamente. Então, se esse paciente alongou 5 centímetros, é 30 vezes 5 centímetros. Ou seja, esse período aqui de consolidação óssea, de maturação óssea, demora 30 vezes 5, que são 150 dias. Ou seja, recapitulando agora todos os períodos, 10 dias de espera após a cirurgia, de recuperação, 50 dias de alongamento. Aqui, no dia número 60, a gente pode tirar o fixador externo. Não acabou ainda o tratamento, a gente precisa esperar mais 150 dias, em média, que é para o osso ficar forte o suficiente, esse paciente voltar às suas atividades plenas, esportivas, corrida, salto e qualquer atividade que ele tenha o hábito de fazer. Totalizando aí 150 mais 60 dias, 210 dias de tratamento no total.